Minha filha, politizada, ela tem 15 anos. Ela disse o seguinte: pai, para mim há uma diferença entre ser inteligente e ser esperto. Não vejo inteligência nesse que aí está comandando o Brasil. Só vejo um espertalhão. Mas para quem tem todas as dificuldades que tem, inclusive para escrever uma redação, que diz que nunca leu um livro, Lula tem 10, tem depoimentos dele. Ele falou que foi lá na PCC, não é bobo. Em Curitiba que ele começou a ler. Enfim. E veja, gostou. há uma diferença entre inteligência, o inteligente e o esperto. Eu acabo por concluir que numa quinta-feira, dia 12 de janeiro, 4 dias úteis após os atos ocorridos em Brasília, eles realmente só quiseram ser espertos. Eles não foram inteligentes. Porque se o GSI estava informado, Gabinete de Segurança Institucional, tinha sido informado pela ABIN, o que é, só me engano, Agência o IN Brasileira de Inteligência. Veja. Informou o Gabinete de Inteligência. Veja, se essa informação chegou por parte de quem tem a inteligência e caiu na mão de quem só queria ser esperto, em 4 dias a mentira está sendo desmontada. Atenção, em 4 dias, simplesmente só 4 dias, a mentira está sendo desmontada. Estamos mostrando que o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Tomou uma decisão. Marcos Edson Gonçalves Rios G. Dias, é chamado de sombra do Lula porque ele cuidava da segurança da presidência dos 2 primeiros mandatos do Lula, e a gente está informando, conforme a mídia tem divulgado, que a BIM disse antecipadamente, eles diminuíram até a quantidade de pessoas que ficava para fazer segurança. Isso é uma omissão que, por menos que isso, na minha leitura, ilegalmente, mesmo com 9-2, o Supremo diz que um governador é afastado. O Supremo diz que um ex-ministro da Justiça pode ter prisão. E eu quero saber o que o Supremo fala e tem que ser provocado, ou não, o inquérito, né, não precisa, né, mas pode. O que o Supremo fala do ministro da GSI receber informação e não proteger a presidência da República. Pelo contrário, desproteger, né? Ele diminuiu o efetivo de segurança, a qualidade. Se isso não for omissão punível, e vocês estão mandando prender ex-ministro da Justiça, estão afastando o governador. Em férias nos Estados Unidos. Sem tomar posse do cargo. Como é que... Eu quero que a sociedade saiba. É o STF quem está controlando tudo isso. O STF diz agora de que lado da justiça está, ou não tem justiça, ou não tem mais nada. Vamos prender todo mundo, vamos prender geral. Todo mundo que não é vermelho vamos de esquerda. Ó, o microfone que é vermelho, nós vamos mudar vamos de prender lado. geral. Como é que fica? Mandaram prender o ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança, aliás, era secretário de Segurança do DF, foi exonerado. Aí, em seguida, mandaram de prisão. Aí prende o ex-comandante da Polícia Rodoviária do Distrito Federal. Aí afasta um governador. Afastar um governador é brincadeira. Eleito pelo povo. O governador, no final dessa história, tá? Só para quem está nos acompanhando, para entender por que é um absurdo, como foi, acho que o Nunes Marques que votou nesse sentido. Governador de Estado, pela Constituição, crime comum, por exemplo, homicídio, furto, roubo, crime comum, ele pode ser processado pelo STJ. Crime político, tá? Uma improbidade, algum crime político, pela Assembleia Legislativa do Estado. Ponto. Não é o Supremo. Ou é o STJ, ou é a Assembleia Legislativa. Então vamos supor que nesse inquérito fique comprovado alguma irregularidade do governador. Não é o Supremo que vai julgar aqui. É crime político? É. Assembleia. É crime comum? Falei isso hoje cedo. É o STJ. Sim. Mas mesmo assim, prender o ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, o ex-comandante da Polícia Rodoviária, afastaram o governador nessas condições, mas e o ministro da Justiça que teve acesso a essas informações? Detalhe, hein? Mais uma vez o jornal Estadão trazendo a informação.
O Estadão traz que a ABIN fez a notícia. Ah, a Folha foi. Foi a Folha? A Folha, Folha a Estadão, Folha, né? A Folha Estadão. Folha Estadão trazendo ali essas informações, eu acho interessante isso aí. Mas como é que fica, então, quem está mandando prender ex-ministro, quem manda censurar, quem manda... Como é que fica nessa situação em relação ao ministro da Justiça e ao diretor da ABIN? Vamos fazer um desenho para a nossa audiência poder... Faz a casinha. Antever. A primeira coisa, a eleição mais importante do Brasil ocorrerá daqui a alguns dias, quando se definir quem é o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados. Essa eleição essencial não fica sendo discutida, nós temos que pressionar, influenciar senadores, governadores para exigir que não seja reeleito Rodrigo Pacheco, salvo se você concorda que tudo que foi feito no Brasil nos últimos 2 anos deve continuar e se aprofundar nos próximos 4 anos. Mas nós temos, então, uma situação simples. Nós temos que o STF já votou 9-2 no plenário sobre afastamento do governador de Distrito Federal, que só pode ser feito pela STJ, ou, se for crime político, como diz o Dr. Borg, lembrando, pela Assembleia Legislativa, porque ele é eleito pelo povo, não pode fazer isso, e determinou prisão de autoridades. Isso tudo... Nós queremos saber, o ministro da Justiça, que declarou no domingo que assistiu tudo do gabinete dele em Brasília e tem que provar que não foi omisso, vai ser afastado ou vai ser preso? O ministro do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, conhecido como sombra do Lula, porque cuidava da segurança do Lula e que recebeu informações de diminuir o efetivo de segurança, vai ser afastado ou vai ser preso? Como é que vão julgar isso daí e analisar? E por que isso está acontecendo, brasileiros? Porque tudo que querem jogam dentro de um tal inquérito de atos antidemocráticos, que é o inquérito que também é natimorto, juridicamente ele não pode existir, não pode ter consequência, e na minha leitura é a maior tragédia da história jurídica nacional. E eu falecerei, Cláudio Cofre, vou morrer daqui a alguns anos, e daqui a 10, 20, 50, 100 anos vão falar nos livros de histórias da aberração jurídica do Brasil de 2022, 2023, e como a sociedade, como os políticos, como as instituições caíram de joelhos para o que eu chamo de a maior tragédia jurídica nacional. Uma das organizações de direitos humanos mais relevantes do planeta pediu que o presidente Lula investigue os responsáveis pelos ataques contra as sedes dos 3 poderes e a democracia brasileira. Já que estamos falando de um pedido internacional, vamos com Américo Martins. Exatamente isso. A Human Rights Watch, que é essa entidade muito reconhecida de defesa dos direitos humanos, soltou hoje um relatório mundial sobre a situação dos direitos humanos em quase 100 países onde eles atuam. No capítulo sobre o Brasil, o destaque foi, obviamente, os atos antidemocráticos, esses crimes que aconteceram em Brasília no domingo. A entidade pediu que tudo seja apurado, inclusive as pessoas que financiaram esses atos, e que sejam punidos de acordo com a lei. A Human Rights Watch defende que o governo Lula deve ampliar os direitos humanos no Brasil como uma resposta a esses crimes de domingo. A entidade diz, na opinião deles, que esses problemas de direitos humanos no Brasil, que eles chamam de crônicos, foram agravados durante os 4 anos do presidente Jair Bolsonaro. Essa lista de problemas incluiria não só questões policiais, mas também insegurança alimentar, desigualdade social, destruição ambiental, a violência policial, restrições aos direitos sexuais e racismo estrutural. A gente lembra que o governo Bolsonaro sempre negou que desrespeitasse os direitos humanos ou que tivesse agravado qualquer tipo de problema. Agora, a WHR também afirma que o governo Lula tem a obrigação de ser consistente na defesa dos direitos humanos, independente da ideologia dos governos locais. Aí ela está se referindo a outros países. No relatório mundial, o grande destaque foi a guerra na Ucrânia, obviamente, como não poderia deixar de ser, o grande problema dos refugiados, das pessoas que lá morreram. E no meio desse sofrimento todo, a HRW lembra que o conflito, pelo menos, fez uma boa parte do mundo se mobilizar em defesa dos direitos humanos e que novas lideranças nesse setor teriam emergido por conta da guerra. Elisa. Obrigada, Américo, por trazer para a gente esses retratos, né, das repercussões daquilo que ocorre aqui dentro do nosso território. Quai, seu app de vídeos curtos.